Boa noite, amigos. Estamos nós reunidos aqui para mais uma noite de estudos. Hoje, dia 8 de outubro de 2021, 8/10, e nesse horário nós fazemos o estudo dessa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus, na sua primeira parte, onde se encontra o estudo das parábolas, e na segunda parte, os ensinos de Jesus, nós estudamos sempre às quintas-feiras, às 18 horas também, não é? Esse livro de Caibar Schuper, publicação do editor Clarim. E hoje nós vamos iniciar o estudo da parábola do credor incompassivo. Muito interessante o estudo dessa parábola, com muitas coisas para a gente ver, e com certeza não conseguiremos ver tudo que essa parábola tem para nos ensinar apenas num dia, não é? Então, eu vou iniciar o estudo da parábola não lendo a passagem da parábola no livro, não. Quem quiser ler no livro pode ler. Eu prefiro ler no Evangelho, tá? Então, essa parábola está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21, de 21 a 35. Eu prefiro ler no Evangelho porque tem uma palavrinha a mais que no Evangelho aparece, que do livro Caibar não colocou. E ela vai fazer parte assim, dos nossos estudos, dos nossos comentários. Então, eu vou ler a parábola na Bíblia. Quem quiser ler na Bíblia, quem não quiser, pode ler no livro mesmo. Então, está lá em Mateus, capítulo 18. Mateus é o primeiro evangelista, capítulo 18, versículo 21 a 35. Então, eu vou começar a leitura no Evangelho de Mateus. Como eu falei, capítulo 18, versículo 21. Começa assim: Perdão das ofensas, é o título do versículo 21, no capítulo 18. Quem está no livro, o meu livro, quem está acompanhando nesse livro, no meu livro é página 49. Eu não sei o livro de vocês. Então vamos lá. Perdão das ofensas, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, chegando-se a ele, perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar o irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7, mas até 77 vezes. Aí está assim: parábola do devedor implacável, quer dizer, parábola do credor incompassivo. Eis porque o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas com seus servos. Ao começar o acerto, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo este com que pagar, o Senhor ordenou que o vendessem, juntamente com a mulher e com os filhos, e todos os seus bens para o pagamento da dívida. O servo, porém, caiu aos pés e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o Senhor, compadecendo-se do servo, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Mas quando saiu dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros de servidão. No livro do Caibar não tem essa palavra, companheiros de servidão, tem apenas companheiros, Encontrou um dos seus companheiros. Seria até interessante que vocês escrevessem, pegassem um lapisinho e colocassem aí, puxasse uma seta para cima e botasse assim: de servidão. Porque é assim que está no Evangelho. Companheiros de servidão. Então, puxa uma setinha em cima de companheiros e escreve: de servidão.
que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o pelo pescoço, pôs-se a sufocá-lo e a insistir: paga-me o que me deves. O companheiro, caído aos seus pés, rogava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo. Antes, retirou-se e mandou lançá-lo da prisão, até que pagasse o que devia. Vendo os seus companheiros de servidão, novamente, companheiros de servidão, quem quiser puxa uma setinha, escreve de servidão, o que acontecera, ficaram muito penalizados. E procurando o Senhor, contaram-lhe todo o acontecido. Então o Senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me rogaste. Não devias também tu ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a sua dívida. Eis como meu Pai Celeste agirá convosco, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Então, antes de nós começarmos, vamos fazer uma prece, depois da leitura do Evangelho, agradecendo a Deus pela oportunidade que todos estamos tendo nesse momento, de mais uma vez entrarmos em contato com as palavras do Evangelho, que são as palavras do Senhor, buscando aprender um pouco mais com elas, Senhor, aprendendo o verdadeiro significado dessa mensagem de Jesus, para que assim possamos crescer em sabedoria, crescer em inteligência, crescer em indulgência, em benevolência. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de entrarmos em contato com esses textos abençoados. Que a tua luz, Senhor, ilumine a todos nós, onde quer que estejamos, mas também nunca poderemos esquecer de te rogar por acréscimo de misericórdia, a tua bênção para todos aqueles nossos irmãos que nesse momento possam estar em sofrimento, estejam eles encarnados e desencarnados. E também queremos te agradecer pela presença dos espíritos amigos à nossa volta, equilibrando as nossas energias, nos abraçando, nos trazendo o seu carinho, o seu amor. Que a tua paz habite em nossos corações, Senhor. E te pedimos a tua permissão para darmos continuidade nesse momento aos estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós lemos aqui o Evangelho, né, de Mateus, nessa parábola do credor incompassivo, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 35. Bem, observando toda essa parábola aqui, nós percebemos, né, voltando agora para o livro do Caimar Schutel, na página seguinte, né, a minha é a página 50, que que no capítulo 6, lendo como está aqui no livro Caimar, no capítulo 6 do Sermão do Monte, segundo Mateus, versículo de 5 a 15, ensinou Jesus a seus discípulos e a multidão que se apinhava para ouvir os seus ensinos, a maneira como se deveria orar. E aproveitou o ensejo para resumir num excelente e substancioso colóquio com Deus a súplica que ao poderoso Senhor devemos dirigir cotidianamente. Então eu vou voltar aqui, vamos lá, capítulo 6, deixa eu achar aqui o capítulo 6 do Evangelho, está aqui, capítulo 6 do Evangelho de Jesus, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, né, vamos dizer assim. No versículo 5, capítulo 6, versículo 5 do Evangelho de Mateus. É só voltar um pouquinho. Diz assim, volta um pouquinho,
que vocês vão achar. Mateus capítulo 6, versículo 5. Está escrito assim: orar em segredo. E quando orardes, tá? No capítulo 6, versículo 5, do Evangelho de Mateus. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer oração pondo-se em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechando tua porta, ora ao teu pai que está lá, no segredo, e o teu pai que vê no segredo te recompensará. Então, quando ele diz aqui, quando orardes, entra no teu quarto, não é o quarto físico, não, tá? Da casa, com paredes e telhados, não. É no nosso coração. A verdadeira oração, o Pai Nosso. Nas vossas orações não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos exponha à tentação, mas livrai-nos do maligno, pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará os vossos delitos, tá? Repare que o versículo 13 é: e não nos exponha à tentação, não é? E não nos deixeis cair em tentação, como a gente reza, né? E não nos deixeis cair em tentação. Ora, é Deus que nos deixa cair em tentação? Ou somos nós que nos colocamos muitas vezes nessa situação? E não nos expõe à tentação. Então, continuando aqui o texto do Caibar, né? Aí ele repetindo, no capítulo 6 do Sermão do Monte, segundo Mateus, versículos 5 a 15, ensinou Jesus a seus discípulos e à multidão que se apinhava, quer dizer, que se reunia, se aglomerava para ouvir os seus ensinos, a maneira como se deveria orar. E aproveitou o ensejo para resumir no excelente e substancioso colóquio, quer dizer, conversa com Deus, a súplica que ao poderoso Senhor devemos dirigir cotidianamente. O mestre renegava as longas e intermináveis rezas que os escribas e fariseus do seu tempo proferiam de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Observou a seus ouvintes que tal não fizessem, mas que, fechada a porta de seu quarto, dirigissem em secreto a súplica ao Senhor. Quer dizer, que em silêncio, né? Em recolhimento, fizéssemos uma prece ao Pai. A fórmula de oração que lhes deu encerra, quer dizer, contém, ao mesmo tempo, pedidos e compromissos que teriam de assumir os suplicantes e dos quais se destaca o que constitui objeto dos ensinos que se acham contidos na parábola do credor incompassivo. Perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou ofensores. Do cumprimento ou não desta obrigação depende o deferimento ou indeferimento do nosso requerimento, né? Além disso, nesse dever se resume toda a confissão, comunhão, extrema-unção, etc. Aquele que confessar, comungar, receber a unção, mas não perdoar os seus devedores, quando ele fala confessar, comungar, receber a unção, ele está envolvendo todos os religiosos,
de todas as religiões. Não é? Porque a oração do Pai Nosso não pertence a a uma religião, a todas as religiões. Né? Ele está dirigindo a todos os religiosos. Então ele diz: aquele confessar, comungar, receber a unção, mas não perdoar os seus devedores, não será perdoado. Ao passo que o que perdoar será imediatamente perdoado, independentemente das demais praxes recomendadas pela Igreja de Roma ou quaisquer outras igrejas ou religiões como meio de salvação. É uma coisa interessante aqui, que a gente vai encontrar muito nesse livro, e a gente tem que entender o momento, tá? O momento vivido. Como nós já vimos aqui em aula passada, esse livro do Caibar foi um livro que foi escrito por ele praticamente no início, né? Eu tinha colocado a data aqui, mas eu estou procurando novamente a data da publicação desse livro. Se eu não me engano, é 1900. Deixa eu ver se eu acho por aqui. Se alguém tiver aí, eu já dei essa data. Eu sempre esqueço a data que ele foi publicado. Deixa eu ver aqui. Eu não estou achando agora. Mas eu sei que ele é um livro de uma publicação muito antiga. E alguém ligou aí, alguém sabe a data? Eu tenho uma data aqui, 18 de abril de 1887, eu não sei se refere. Não. 1928. 1928. Isso. Tem 93 anos. Isso. 93. 1928, não é isso? 93 anos. 93 anos, é isso mesmo. Eu tinha dado outra... Mais ou menos, né? É mais ou menos isso. Então, o Caibar, ele sofria muitos ataques da Igreja Católica. Porque ele era espírita, né? E ele publicava artigos nos jornais, e os padres da Igreja Católica o criticavam muito. Ele tem publicações dele onde tem os embates dele. Né? O padre, ele escrevia um artigo no jornal falando da doutrina espírita, e o padre também publicava no jornal da Igreja Católica um artigo contradizendo o Caibar. Então, vocês já podem perceber que, muitas vezes, ele vai citar no livro a Igreja Católica, porque eram os grandes antagonistas dele. Né? Tem cartas publicadas que ele escreveu, que ele recebeu da Igreja. Então, é muito interessante isso, e ele, de vez em quando ele vai lá e cita a Igreja Católica. E você vê que ele diz aqui, né? Recomendadas pela Igreja de Roma. Então, ele sofria muitos ataques da Igreja. E ele debatia, né, através dos jornais, respondendo às críticas dos padres. Aí ele diz aqui, ou quaisquer outras igrejas com meio de salvação. Acontece ainda que o perdão, conforme o Cristo ensinou a Pedro, deve ser perpétuo e não concedido 1, 2 ou 7 vezes. Então, ele 70 vezes 7 significa eternamente, né? Daí vem a parábola explicativa da concessão que devemos fazer ao nosso próximo para podermos receber de Deus o troco na mesma moeda. Então, agora, nós vamos conversar um pouquinho, né, baseado nas reflexões feitas a respeito dessa parábola, aqui no meu caderninho das minhas anotações, onde eu coloco. Então, a gente pode ver o seguinte, que na parábola do credor incompassivo, essa parábola do credor incompassivo, ela é a conclusão ilustrada por quê? Porque ele conta uma história, não é? Então, ele conta uma história onde ele cria personagens
Então, a parábola do credor incompassivo é a conclusão ilustrada dos ensinamentos de Jesus sobre o perdão. Então, para falar do perdão, né, e concluir os ensinamentos dele sobre o perdão, Jesus escreveu essa parábola. Ele escreveu, não, desculpe, ele contou esta parábola, que foi uma forma dele fazer uma conclusão dos ensinos que ele vinha transmitindo aos discípulos sobre a questão do perdão. Então, ele conclui contando essa parábola. No Evangelho segundo o Espiritismo, todo o capítulo 10 do Evangelho fala do perdão. Se a gente for ao capítulo 10, está lá, bem-aventurados que são misericordiosos. Todo esse capítulo 10, ele vai falar sobre o perdão. Tanto que no item 1 do Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, o item 1 diz assim, perdoai para que Deus vos perdoe. Então, todo o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo fala do perdão, incluindo, a começar pelo item 1, perdoai para que Deus vos perdoe. Agora, no item 4 desse capítulo 10, vamos dar uma olhadinha aqui no item 4 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Está aqui. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são misericordiosos. Então, todo esse capítulo 10 fala sobre o perdão. E o item 4 diz assim, a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste, a misericórdia, no esquecimento e no perdão das ofensas, o que para nós, ainda em 2021, apesar dessa mensagem de Jesus ter sido nos dada há 2000 anos atrás, não é mesmo? Há 2000 anos atrás, nós ainda não conseguimos assimilar bem esse ensinamento, né? Esse esquecimento, essa misericórdia que consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Há 2000 anos a gente vem trabalhando com dificuldade para aplicar esse ensinamento nas nossas vidas. Para apreender, né? O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhes possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade, cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, será por Deus. Esse condenado, gente, entre aspas, tá? Porque Deus não condena ninguém. É a forma como está colocado aqui. A gente tem sempre que lembrar disso. Não levar essa aqui ao pé da letra, tá? A gente sabe que esse não for condenado quer dizer será amplamente reeducado, vamos usar assim, pelo Senhor até que aprenda o ensinamento, né? Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas se não perdoa os dos outros? Jesus nos ensina, há 2000 anos, que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Eu me lembro esse ensinamento aqui, quando meu filho, Pedro, ele tinha 7 anos. Um dia ele chegou em casa, vindo da evangelização, né? 7 para 8 anos. Ele chegou para mim e disse, mãe, eu entendi lá na evangelização, se eu não me engano, a evangelizadora dele era Ana Brito. Não estou querendo dizer que a Ana Brito é antiga, porque ele tem 34 anos, vai fazer agora. E Ana Brito foi evangelizadora dele, quando ele tinha 7 para 8 anos, né, Ana Brito?
Então, ele virou e disse assim: mãe, eu aprendi lá na evangelização com a Ana Brito, e eu agradeço muito a ela, porque Jesus falou para perdoar 70 vezes 7 vezes. Ele falou, porque 70 vezes 7, eu fiz a conta, dá 490. Ora, quem perdoa 490 vezes, perdoa para o resto da vida, né, mãe? Falei, é isso aí, você está certo. Então, ele aprendeu essa lição com a Ana Brito, né? Então, não estou querendo dizer, Ana Brito, as nossas idades, não, tá? Mas aqui o mérito é seu. Então, nós lemos essa mensagem aqui no Evangelho. Mas, seguindo aqui, esta parábola aqui, ela também está reproduzida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 3. Vamos dar uma olhadinha lá no capítulo 11, item 3. E no item 4, ela está lá, capítulo 11, item 3. Deixa eu pegar aqui meu papelzinho. No capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo, no item 3 ela está reproduzida. E no item 4, Kardec faz o seguinte comentário: amar o próximo como a si mesmo, capítulo 11, item 4. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais segura a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Gente, se a gente reparar aqui, é tão simples, não é? Mas tem 2000 anos que a gente escuta isso e não aprendeu. Porque olha só, não podemos encontrar guia mais segura a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. É de uma simplicidade assustadora. E há 2000 anos, essa simplicidade a gente não consegue aprender. A gente aprende tanta coisa difícil, né? Como a gente aprende coisas difíceis? A gente aprende a fazer raiz quadrada, potenciação, né? Quantas coisas a gente aprende? Física quântica, falar grego, inglês, mas não aprende isso aqui. Por que será? Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Será que a gente não aprende porque a gente não se acredita egoístas? Eu acho que vem por aí. Ora, como eu não me imagino egoísta, eu preciso aprender isso aqui, né? Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, repare, não é só para o homem, para a individualidade, também para as instituições, como base para as suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Por que instituições? Porque vamos pensar na instituição religiosa, esquece das outras instituições. Tem religiões que acreditam na condenação eterna. Por isso que ele disse aqui, ó, quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições. As instituições que acreditam no inferno não tem isso aqui como base. Não tem isso como base. Porque se tivesse,
a palavra inferno não entraria no negócio, não entraria não é? Na sua filosofia. Por isso que ele diz aqui, quando o homem adotar isso como regra da sua própria conduta, e quando as religiões tiverem isso, essas máximas, como base suas instituições, o inferno acabou. O castigo acabou. A condenação acabou. É por isso. Às vezes é a contradição. O evangelho diz uma coisa e as religiões fazem outra. E dizem que estão seguindo o evangelho. Está lá. Não matarás. Não roubarás. Mas a gente vê as instituições. Aí o caso não é a instituição, é o homem que participa da instituição roubando, né? O dinheiro da instituição que era para aplicar para os pobres. E a gente vê a instituição condenando as pessoas ao fogo do inferno. Então, é uma coisa, né, que se a gente parar para pensar, diz assim, mas não é que é mesmo? E continua aqui. Não mais haverá ódios nem dissensões. Inclusive, não haverá mais ódios entre os participantes das religiões, que é o mais interessante. Porque tem um fulano que é da religião A, que odeia o integrante da religião B. Odeia tanto que invade o templo da outra religião, joga bomba, quebra. A gente não vê isso? Um grupo religioso que se diz seguidor do Cristo, metendo o pé na porta de um outro templo religioso, invadindo, quebrando tudo, batendo naquelas pessoas. Aí depois vai dizer assim, lá nas cruzadas faziam guerra em nome de Deus. E hoje o cara mete o pé na porta de um templo religioso e entra, quebra tudo, taca fogo, bate, mata aquele em nome de Deus. Então, a gente não precisa falar das cruzadas. Na época das cruzadas, as guerras eram as mais violentas, em nome de Deus. Mas hoje, quando uma pessoa passa de uma outra religião, com a sua vestimenta da sua religião, e o cara do lado de cá vai lá em cima e bate, até em criança, porque já teve até criança sendo agredida na rua, porque ela estava com uma roupa lá que eles usam na religião dela. E ela foi agredida, era uma menina de 13, 14 anos. Foi agredida. Isso tudo, é claro, em nome de Deus, porque quem agrediu é um religioso. Porque ele acha que aquele que não é da religião dele está perdido. Só quem participa da sua religião é que está salvo. Quem não é da sua religião vai para o inferno. Tudo isso em nome de Deus, é claro, né? E ele diz aqui, não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Então, é um ensino que está aqui há 2000 anos, não é? Mas nós, em pleno século XXI, ainda não conseguimos apreender e colocar em prática. E isso a gente não fala apenas do pessoal das outras religiões, não. Dentro da doutrina espírita também tem isso. Muitas vezes já cansei de ver, quando estava dando curso, quando tinha algum ensinamento que às vezes os companheiros das outras religiões interpretam de outra maneira. Eu cansei de ouvir companheiros dizer assim, mas os evangélicos, né, ainda interpretam errado. Porque os evangélicos, porque isso, porque o pessoal da Umbanda, essas coisas todas. Então, nós também temos, muitas vezes, esse tipo de colocação
Quer ver uma de preconceito? Muitos espíritas, isso eu posso dizer que eu vivi isso, né? E foi difícil eu quebrar isso do início, não aceitavam estudar a Bíblia. Não aceitavam. Quando eu comecei, há não sei quantos, já vai mais de 20, uns 20 anos nessa história, a preparar as equipes para o trabalho do Encontro de Jesus, eu organizava, muitos de vocês aí participaram do Encontro de Jesus, como coordenadores do Encontro de Jesus, eu tinha que ter, às vezes, eu tinha que ter 6 ou 7 duplas, né, para serem os coordenadores. Então, de maio a dezembro, a gente ia fazendo reuniões e eu ia trabalhando os coordenadores com o Evangelho. E eu, como sempre estudei a Bíblia, eu dizia assim, ó, todo mundo traz a Bíblia. Nossa, foi um Deus acuda. Bíblia para quê? Espírita não precisa de Bíblia. Bíblia, quem usa a Bíblia são os católicos evangélicos. Teve gente que eu comprei uma Bíblia e dei de presente. Porque a pessoa dizia, não tenho Bíblia, eu não sei nem mexer na Bíblia. Que história de Bíblia? Não sou crente, não sou evangélico, não tem que ter Bíblia. A gente vai estudar o Evangelho. Os encontros de Jesus eram baseados no livro do Pedro de Camargo. O Evangelho puro. Vamos pegar. O Evangelho segundo o Espírito. Não, eu quero versículo. Eu quero a Bíblia. Foi difícil. Muita gente passou a usar a Bíblia a partir desses encontros. E tinha gente que não queria, que eu fui lá na edição Os Paulinos, lá na 7 de setembro, no centro da cidade, e que trouxe a Bíblia. Falei aqui, ó, presente para vocês. Eu botei dedicatória. Tá aqui, ó, seu presente, uma Bíblia. Porque o espírito ainda tem essa dificuldade. Porque na cabeça dele, muitas vezes, a Bíblia é questão dos evangélicos e dos católicos. E não é, porque quando a gente abre um evangelho segundo o Espiritismo, como esse que nós abrimos aqui no item 11, está lá, item 11, amar o próximo como a si mesmo. Item 1, Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. De onde é que Kardec tirou isso? De onde ele tirou? Item 2, Lucas capítulo 6, versículo 31. Primeira página do capítulo 11, do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar o próximo como a si mesmo. Item 3, Mateus capítulo 18, versículos 23 a 35. Kardec tirou isso de onde? Da Bíblia. É sinal que ele tinha uma Bíblia. É sinal que ele tinha uma Bíblia. Não é? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas vamos continuar aqui. Esta parábola, tá, é uma apologia ao perdão. Então, esta parábola do credor incompassivo é uma apologia ao perdão. E se insere num contexto muito interessante do diálogo de Pedro com Jesus. Porque lá, no Mateus capítulo 18, versículo 21, está escrito assim, então Pedro, né, no versículo 21, do capítulo 18 de Mateus, chegando-se a ele quem? Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu-lhe, não te digo até 7, mas até 70 vezes, até 77 vezes, né? Mas até 77 vezes. Então, ele inicia, né, essa parábola com um diálogo, uma conversa entre Jesus e Pedro. Essa parábola afirma, essa parábola quer indicar para a gente que o perdão, como nós já vimos, deve ser incondicional, sendo a ausência deste perdão, sendo que quando nós negamos o perdão, isso se torna um obstáculo ao nosso crescimento. Então, Jesus apresenta para a gente, ó, perdão
Tem que ser incondicional. Tem que ser incondicional. Por que Jesus apresentou a parábola falando sobre perdão? Porque nós ainda estamos num grau evolutivo onde a gente ainda se sente o quê? Ofendido. Tá? É por isso que Jesus nos ensina o perdão. Porque nós ainda nos sentimos ofendidos. Se nós fôssemos criaturas que não mais nos ofendêssemos, Jesus não precisaria. Ele nos deu essa parábola porque nós ainda somos o quê? Vaidosos, melindrosos. Foi feita uma vez uma pergunta a Gandhi, né? Gandhi, você precisou ao longo da sua vida perdoar muitas vezes? Porque todo mundo sabe, né, o que Gandhi enfrentou na Índia, né? Todo mundo sabe que ele travou uma guerra que foi um não à violência, né? Uma guerra sem praticar a violência. E foi realmente. Né? Não só ele sofreu, mas todos aqueles que o seguiam sofreram muito. Sofreram muito. E conseguiram vencer uma guerra. Inclusive, os soldados ingleses, inicialmente, recebiam ordens, né, para bater nos indianos. E, quando eles vinham, teve um monte de problema, questão do sal, uma série de questões na Índia. Eles sentavam no chão, fazendo tipo uma passeata, mas todo mundo sentado no chão, uma greve, né? E os soldados vinham e espancavam eles. E eles não reagiam. Apanhavam, eram torturados, levados presos, alguns até, e sem reação. Todos nós sabemos que o povo inglês, principalmente o militar inglês, é muito orgulhoso. Né? A gente vê a postura, né, dos oficiais ingleses, quem viu, já viu, na Segunda Guerra Mundial, era MacArthur, né? Não, MacArthur acho que era australiano, mas era colônia inglesa. E eles sempre tinham aquela postura assim, né? Inclusive, fazendo só para mostrar o orgulho do soldado inglês, quando no julgamento de Nuremberg, quando foi época de terminar o julgamento de Nuremberg, de dar a pena para aqueles que foram condenados, a pena é que todos morreriam fuzilados, os nazistas que foram condenados em Nuremberg. E aí, o líder russo, que não era nenhum lorde, virou-se para ele e disse assim: não, fuzilamento não, é forca. Porque a forca é uma condenação ultrajante, né? E aí os ingleses, não. A maioria dele, pelo menos os oficiais, devem ser fuzilados. Porque é morte com honra. Uma morte com honra. Né? Você morrer no fuzilamento. E os russos disseram nada disso. É morte sem honra. E a morte sem honra é a forca. Eles não merecem nenhuma bala. Nenhuma bala. Então, os ingleses, né, ficaram muito chocados com isso. E os militares ingleses, eles são orgulhosos. Tem aquela coisa, né? Do soldado inglês, da coroa britânica, toda aquela situação. No início, os soldados ingleses batiam mesmo, batiam. Mas depois eles começaram a se sentir mal. Por quê? Eles batiam e não havia uma reação. Então, para o inglês, que é o lord, acostumado com toda essa questão, né, de ser um lord, essa educação, né, aquilo começou a incomodar e muito a, entre aspas, pacificação
passividade do indiano frente à violência praticada por eles. E isso também foi uma razão pela qual eles, ingleses, começaram a perder a guerra. Porque começou uma situação muito complicada em relação a isso, né? Então, quando perguntaram a Gandhi quantos você precisou perdoar, ele disse, a ninguém. Nunca precisei perdoar ninguém. Eles disseram, como? Eu nunca me senti ofendido. Não me senti ofendido. Percebeu? Por quê? Você percebe o seguinte, aquele fez isso porque ele é ignorante, não sabe como agir. É uma outra visão. Por que se sente ofendido? Ele é um ignorante, sabe como agir. É como aquele que fica ofendido porque uma criança de 2, 3 anos belisca você. É uma forma de ver. Mas nós, no grau evolutivo que nos encontramos, ainda precisamos perdoar. Um dia nós não teremos mais necessidade do perdão, de perdoar alguém. Mas no grau evolutivo que nós encontramos, nós ainda precisamos. Então, por isso que Jesus ensinou. E ele colocou que o perdão deve ser incondicional, sendo a ausência deste perdão um obstáculo ao nosso crescimento. Quem não perdoa terá dificuldades para evoluir, para crescer. Ao nosso crescimento espiritual, a nossa libertação deste mundo de provas e expiações. Porque o nosso mundo é de provas e expiações. Como é um mundo de provas e expiações, o perdão aqui, o exercício do perdão ainda se faz necessário. E não é só o exercício do perdão para o outro, também o exercício do auto-perdão. Porque tem pessoas que não conseguem se perdoar por algo que ele fez. E é muito complicado isso, gente. É muito complicado a questão do auto-perdão. A pessoa não se perdoa pelos equívocos do passado. Daí a bênção do esquecimento. A bênção do esquecimento. Porque já pensou se nós lembrássemos de tudo que nós fizemos, a gente adoraria lembrar de tudo que o outro fez. Não é? Para poder fazer o quê? Dedinho e riste. Eu lembro de você. Eu lembra esse filme, um filme que tem, a Marisa tá aí. Eu lembro que você fez no verão passado. Lembra? Nós adoraríamos. Eu lembro do que você fez no verão passado. Mas eu não gostaria de lembrar o que eu fiz no verão passado. Eu não gostaria. Seria uma verdadeira tortura você lembrar o que você fez no verão passado. E aí o Senhor nos dá o dom do esquecimento, porque a gente não levantaria nem da cama, né? Se a gente lembrasse isso. Então, Jesus, ele vai ressaltar em várias ocasiões, não é só na parábola do credor compassivo, não. Em várias ocasiões que é fundamental nos desprendermos de tudo o que nos prenda aos valores materiais, enquanto estamos a caminho, ou seja, do decorrer de nossa encarnação. Quando o cidadão perdoa, ele desvincula-se da dívida, liberta-se da cobrança. Ah, mas o outro me perdoou. Aí o problema é do outro. Não é mais problema seu. Não é problema do outro. Então, quando nós perdoamos, nós nos desvinculamos da dívida.
É a mesma coisa, você vai lá, você fez algo contra alguém, você vai lá, olha, fulano, você me desculpa, tá? Eu errei, reconheço que errei, o que eu puder fazer para reparar o erro, você me diz, você me perdoa. Outro diz, eu não te perdoo. Aí, problema dele. Não é mais problema teu. Você foi lá, pediu perdão sinceramente. Tem que ser aquele perdão sincero. Pediu perdão sinceramente. Se ele não te perdoou, já não é mais problema seu. É problema dele, tá? Então, pedir perdão ou perdoar, quando você faz isso, você se desvincula daquele problema. Liberta-se das cobranças. E vai, se eu preciso fazer alguma coisa para reparar, eu vou fazer. Como Paulo fez. Eu vou fazer. Vou resolver, vou reparar, mas já não estou mais preso àquela situação. Vamos voltar agora ao livro aqui do Caibar, seguindo de onde nós paramos. Vemos, isso aqui é muito interessante, que o primeiro servo a chegar foi justamente o que mais devia, 10.000 talentos. Soma fabulosa naquele tempo, para o trabalhador. Não só naquele tempo, como também hoje. Pois, aqui ele está falando na moeda da época que foi escrito o livro, tá? Pois, valendo cada talento, eu acho que era 1.890 cruzeiros, né? Deveria ser cruzeiro. Em moeda brasileira, 10.000 atingiu respeitável soma de 18.900.000 cruzeiros. Cruzeiros. Se algum servo que só tivesse mulher e filhos, alguns haveres, ficasse devendo essa importância para o Vaticano, olha novamente ele falando da igreja, que ele tinha um probleminha com a igreja católica, o Caibar, né, para o Vaticano, depois de entregue ao braço forte, seria irremessivelmente condenado a penas eternas do inferno. Jesus escolheu mesmo essa quantia avultada para melhor impressionar seus ouvintes sobre a bondade de Deus e a natureza da doutrina que, em nome do Senhor, estava transmitindo a todos. Jesus, muitas vezes, a Luiz Elias, ele conta essa história, ele até diz que, pelo que os estudiosos falam, né, que Jesus, quando queria falar alguma coisa assim, ele dava aquela exagerada, mas que ele exagera de uma tal maneira que até os discípulos achavam engraçado a forma como ele exagerava. Porque eu fui fazer umas pesquisas aqui, e a gente percebe que, na questão da dívida, né, o primeiro ponto, como diz o Caibar aqui, a ser ressaltado é a dimensão da dívida nos dois casos. A dimensão da dívida nos dois casos. Então, por exemplo, 10.000 talentos equivale mais ou menos, hoje, a 164 toneladas de ouro. Ou mais ou menos 3 bilhões de dólares. Seria mais ou menos isso aqui. Então, Jesus coloca a dívida, aquela dívida assim, de uma tal forma que os discípulos até olhavam para Jesus, tipo assim, dando até um sorriso, achando engraçado como ele pegava e colocava lá na estratosfera para mostrar que a dívida era tanta que seria uma dívida impagável. Impagável, tá? Um denário, né, como diz aqui, equivale à diária de um trabalhador. Agora o outro servo, ele devia 100 denários. 100 denários é menos 30 gramas de ouro. Então, devia, mais ou menos, 164 toneladas de ouro, e o outro devia menos de 30 gramas de ouro. Então, Jesus, para a gente perceber, entendeu? A distância da dívida de um para o outro. Um deve 164 toneladas de ouro. E o outro deve, mais ou menos, menos de 30 gramas de ouro. Então, Jesus quer mostrar, ressaltar aqui a dimensão da dívida nos dois casos, né? Então, o Senhor
que representa nessa parábola Deus, perdoa ao primeiro que vai falar com ele uma fortuna absurda. Né? Ele perdoa uma fortuna absurda. Trazendo para os números de hoje, perdoa 164 toneladas de ouro de dívida. É o que ele diz. O Senhor perdoa. Né? Enquanto esse que teve a sua dívida perdoada, ele não consegue perdoar menos de 30 gramas de ouro. Mas a dívida dele de 164 toneladas de ouro foi perdoada. Então, nessa parábola, o Senhor representa Deus, o Pai. E quem é aquele que não perdoou o menos de 30 gramas de ouro? Será que vocês conseguem imaginar? Esse servo, quem seria ele? Ele é a humanidade, ele representa a humanidade, incapaz de perdoar uma pequena quantia, incapaz de perdoar, às vezes, pequenos delitos. Enquanto o Senhor perdoa os nossos grandes, imensos, incalculáveis pecados, nós que somos beneficiados com o perdão, cuidado com a palavra perdão, eu sempre lembro isso, né? Com a misericórdia do Senhor, inúmeras vezes, milhares de vezes. Quantas reencarnações nós já tivemos? Alguém sabe? Cada uma delas, diz Emmanuel, que até hoje, mais ou menos, nós já devemos ter tido pelo menos mais 50 mil. Isso, quando ele falou isso há não sei quantos anos atrás, mais ou menos. Como ele é misericordioso, ele foi por baixo, porque isso deve ser muito mais. Né? Cada uma delas, e não vamos falar no que fizemos em cada uma delas. Aí é castigo demais. Esquece isso. Graças a Deus, tem esquecimento. Isso é misericórdia do Senhor. Mas eu não perdoo. Quando aquele companheiro passou por mim, eu dei bom dia, ele não respondeu. Olha o metido. Olha o metido. Falei com ele, dei bom dia, ele me respondeu. Mandei um WhatsApp para ele há 5 minutos atrás. E até agora, ele não me respondeu. Ele não respondeu meu bom dia, eu botei a figurinha colorida, piscando. E até agora, nem aquele bom dia assim, ó, aquele like, ele deu. Orgulho. Vou bloqueá-lo do meu WhatsApp. Percebeu? Nós somos assim. É a humanidade. É a humanidade, né? Vamos pegar aqui, eu vou pegar aqui esse livro do Martins Peralva, eu gosto muito. Estudando o Evangelho, do Martins Peralva, no capítulo 20, que tem por título O Perdão. E o Martins Peralva começa assim: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aí ele vai falar o seguinte: a transcendentalidade do perdão pode ser aquilatada por um fato aparentemente simples: a sua inclusão por Jesus num dos mais importantes documentos do Evangelho, tal seja o Pai Nosso, que está no capítulo 6, versículos de 5 a 15 do Evangelho de Mateus. Bastaria isso, supomos, para que não pusessem dúvidas quanto ao seu valor, sobretudo quanto à necessidade da sua prática, do seu cultivo sincero. Inúmeras vezes fez o mestre referência ao perdão, destacando por valioso e indispensável imperativo para a evolução humana. Interpelado por Pedro se devia perdoar 7 vezes, respondeu-lhe que devia perdoar 70 vezes 7,
o que equivale a dizer perdoar indefinidamente tantas vezes quanto forem necessárias. Evidentemente, não tinha Jesus a intenção de fixar em 490 vezes, que é o produto da multiplicação 70 vezes 7, o número de vezes para o seu exercício. Seria absurdo crer na imperdoabilidade de ofensa número 491. O que o mestre quis dizer foi isso: perdoar todas as vezes que formos ofendidos. 10 ou 20, 100 ou 500, 1000 ou 10.000, bilhões ou bilhões de bilhões. Perdoar indefinidamente. Qualquer pessoa de mediana compreensão entenderá isso. Quando o mesmo Pedro, esquecido do conselho do Cristo, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote no Getsemane, renovou ele o ensino do perdão, ordenando: embainha a tua espada, porque quem mata pela espada perecerá. Pedro não tinha escutado Jesus falar com ele? Não foi que o Mateus trouxe para a gente? Foi. Depois Pedro estava junto, quando Jesus entregou aos homens a oração do Pai Nosso. Pedro estava lá também. Mas quando o soldado se apresentou para prender Jesus, o que Pedro fez? Pedro é igual à humanidade, o servo, né? Aquele que teve bilhões e bilhões perdoados, mas não perdoou. Puxou da espada e pima, cortou a orelha do soldado. Percebeu? Nessa ocasião, como se vê, não se limitou Jesus a ensinar o perdão. Explicou-lhe também as consequências, segundo a lei de causa e efeito, segundo a reencarnação. Ora, quem mata pela espada perecerá. Quando ensinava o Pai Nosso aos discípulos, acentuava: se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as ofensas. Do Pai Nosso, só explicou Jesus o parágrafo referente ao perdão, o que é bem significativo. Eis o que lhe mostra a importância. De outras, em sua caminhada de luz, em seu ministério de bondade, sem referência a vocabular, exercitou o perdão de modo amplo, completo, integral, culminando com o Pai. Perdoai-lhes, culminando com, lembra na cruz? Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem, na intercessão dos seus algozes na cruz. Então, Jesus pedindo perdão para os seus algozes, incluindo, entretanto, no Pai Nosso, quis Jesus fazer um legado definitivo à humanidade, sendo a oração modelo que encerra louvor, rogativa e reconhecimento. Isso é importante. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, a gente tem que entender que Jesus, da oração do Pai Nosso, nos ensinou. A primeira parte da oração dele é para louvar o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso é louvor, ele está louvando o Senhor. Depois vem a rogativa, vem o pedido. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Né? A gente pedindo. E no final é o reconhecimento. Se a gente analisar a oração do Pai Nosso, tem aí louvor, rogativa, reconhecimento. Todas as correntes do cristianismo haveriam de adotá-la. O que significa dizer, diariamente aqui e alhures, seria ela recitada por quase toda a humanidade terrestre. O conceito de perdão, segundo o Espiritismo, é idêntico ao do Evangelho, que lhe é fundamento. Concessão indefinida de oportunidades. A doutrina espírita prega isso. Concessão indefinida de oportunidades. Quantas reencarnações, meu filho, você precisar para você crescer e evoluir, você as terá. Né? Para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido para a ascensão luminosa. Quem perdoa, segundo
a concepção espírita cristã, esquece a ofensa. Não conserva ressentimentos, ajuda o ofensor, muitas vezes, sem que este o saiba. Com relação à vida presente, quem perdoa obtém a graça da consciência tranquila. Torna-se inacessível ao mal, dá impulso evolutivo à própria alma, avança final na senda do aperfeiçoamento. No tocante à vida do espaço, depois da morte física, o perdão assegura a descontinuidade do mal. Evita, assim, obsessões terríveis nas regiões inferiores, faixa de frequência vibratória baixa, simbioses psíquicas, dramas pavorosos no espaço inferior, onde almas torturadas se digladiam durante anos ou séculos. Quanto às vidas futuras, o ato sincero do perdão, hoje, tem a faculdade de possibilitar, amanhã, reencarnações felizes, liberadas de compromissos escuros. Então, texto lindíssimo, né? Do Martim Peralva, falando sobre o perdão. Tinha muito mais coisa aqui. Vamos voltar ao livro do Caibar. Vamos lá. Aí ele diz aqui, nenhum outro devedor, tá? Nenhum outro devedor foi lembrado na parábola, porque só o primeiro era bastante para se completasse toda a lição, né? Então, na parábola, você vê que depois que ele manda prender aquele que devia um pouquinho da história, esse some. Quem é que volta à história? O grande devedor, não é? Pois bem, esse devedor, vendo-se ameaçado de ser vendido, com ele, sua mulher e seus filhos, sem eximir-se do pagamento, pediu moratória, valendo-se da benevolência do rei. O rei, cheio de compaixão, perdoou-lhe a dívida, que era estratosférica, impagável, isto é, suspendeu as ordens que havia dado para que tudo quanto possuía, mulher, filhos e mesmo servo, fossem vendidos para o pagamento. Esse aqui vai ser o personagem principal da história. Ele vai até o final da história. O outro, que devia pouquinho, some na história. Mas esse continua. Personagem até o final da história. Mas continua a parábola. Aquele devedor que havia recebido perdão de dívida estratosférica, logo ao sair, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários, quer dizer, menos de 30 gramas de ouro, tá? Verdadeira bagatela que para ele, o homem devedor de aproximadamente 164 toneladas de ouro, por certo, nada representava. O que o outro devia para ele, nada representava. E exigiu do devedor violentamente o seu dinheiro. Ao desdobrar-se aquela cena, os seus companheiros de servidão, lembra que eu mandei vocês acrescentar esse termo na Bíblia? Os seus companheiros de servidão, que haviam presenciado tudo que se passara, indignaram-se e foram contar ao rei o fato acontecido. Jesus, no Evangelho, nos chama humanidade endividada. Lembra que nós falamos que o servo, aquele que não perdoa, é a humanidade, incapaz de perdoar, tá? O Senhor representa Deus. E o servo, esse servo incompassivo, né? Ele representa a humanidade incapaz de perdoar. Então, Jesus chama essa humanidade endividada de companheiros de servidão. Repare que no Evangelho, lá está escrito assim, ó. No Mateus capítulo 18, quem está com a Bíblia aberta aí? Mateus capítulo 18, versículo 31. Quem não está, não precisa pegar nada, que eu pensei que vocês tivessem deixado aberto. Está escrito assim, ó.
Mateus capítulo 18, versículo 31. Vendo os seus companheiros de servidão o que acontecera, ficaram muito penalizados e, procurando o Senhor, contaram-lhe todo acontecido. Então, Jesus está querendo dizer que aqueles que estavam assistindo também eram devedores. Também eram devedores. Então, todos que estavam ali assistiram à cena são os companheiros de servidão. Também eram devedores, também eram essa humanidade endividada, né? Então, quando ele chama todos que estão assistindo a cena de companheiros de servidão, é para nos lembrar que estamos todos juntos no mesmo barco. No mesmo, lembra da parábola da rede? No mesmo oceano. Somos os peixes do oceano. Lembra que nós estudamos isso? Aquele oceano, né? Cheio de ondas revoltas. Lembra que nós estudamos? Que a rede vai trazer os peixes. Somos todos do mesmo oceano, no mesmo barco. Somos todos nós companheiros de servidão. Então fica patente também a grande contradição. Queremos perdão para nossos grandes equívocos, né? Mas não estamos dispostos a perdoar sequer as pequenas ofensas. Na verdade, nós sempre devemos a vida mais do que a vida nos deve. Na realidade, a nossa dívida é muito maior. Então, nós sempre devemos a vida muito mais do que a vida nos deve. E aí, uma outra questão, né, que vai ser abordada nessa parábola, diz o seguinte: lançá-lo na prisão até pagasse o que devia, né? Foi o que ele falou. Paga-me o que me deves. Né? O companheiro caindo aos pés rogava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas ele não quis ouvi-lo, antes retirou-se e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Essa expressão, né, lançá-lo na prisão até que pagasse o que devia, mostra a incoerência daqueles que não perdoam. Como esperar que alguém consiga acumular bens para pagar suas dívidas se é mantido preso? Assim fazemos quando não perdoamos. A vingança nos cega e não conseguimos preencher, né, o vazio que nos aflige. Ela não sacia, né? A vingança, ela não sacia, ela não acaba nunca. Isso é uma coisa interessante. Além disso, é importante lembrarmos que nós nos tornamos mesmo, inconscientemente, verdugos uns dos outros. Vocês querem ver um exemplo muito claro nessa situação? Quando alguém sai da prisão, cumpriu lá a sua pena, né? Aí a pessoa diz assim: mas eu não concordo porque a pena foi muito pequena. Mas foi a pena que o cidadão recebeu. 25 anos. Né? Aí tem todas aquelas questões, né? Ele tem direito de sair mais cedo, por isso, por aquilo. E aí nós começamos a criticar. Não, tinha que ficar mais tempo. É lógico que isso, que o sujeito está saindo não é nosso filho, não é nosso irmão, não é nossa. Pode falar. Você me permite falar um negócio? Você está falando que veio bem a calhar. Hoje aconteceu uma coisa comigo. Eu estava na Casa e Vídeo aqui de Cabo Frio e, de repente, um senhor na fila falou assim: aquele ali é o goleiro Bruno. Eu tinha pensado nisso agora. Quando ele falou isso, me subiu um negócio tão estranho, eu me senti tão mal, mas eu me senti... Porque veio uma indignação...
E eu só olhei para a cara dele, o senhor falou assim para mim, que pena, né? Ele estragou a vida dele. Eu só consegui fazer assim. Eu não consegui falar nada. Aí, na mesma hora, eu tentei me mudar isso, eu tentei, sabe? Marisa, não é assim. Eu lembrei até da gente, eu lembrei do grupo, eu lembrei do curso, mas, olha, aquilo bateu tão mal para mim, aquilo me bateu tão forte, que foi difícil, viu? Foi difícil. E aquele detalhe, né? Eu tinha pensado, quando eu estava falando sobre isso, eu pensei, porque essa semana eu li uma matéria, né? Sobre que ele vai jogar, tinha pensado em se aposentar, mas está pensando em continuar a jogar. Como é que a criatura vai se reabilitar se nós não permitimos que a criatura recomece a sua vida? Nós queremos penas eternas para ele. Nós queremos um inferno eterno para ele e para os outros. Ah, mas é muito pouco tempo. Nós não somos juízes de ninguém. Essa é a lei dos homens. Mas será que lá, não estou querendo fazer avaliação, existe a lei de Deus. Você disse bem, quem foi o mais prejudicado? Foi ele mesmo. Porque a criatura que foi, entre aspas, a vítima, está lá, entendeu? A gente também não sabe por quê, nem como, nem porquê. Está lá. Deus cuidou, tratou, entendeu? A maior vítima de tudo é a própria criatura. E ela não tem do que reclamar. Porque a criatura é o seu próprio algoz. Existe algoz pior que a própria criatura? Não existe. Agora, nós não podemos nos colocar como juízes, promotores e verdugos. Porque com a força com que eu julgar, disse o mestre, eu serei julgado. A força que eu usar para julgar aquele companheiro será usada para me julgar. E eu quero isso. Então, ele aqui, a gente diz assim, né? A vingança, isso é vingança. Não quero que saia. Vai sair da prisão para fazer faculdade para quê? Não é? Matou a família, agora quer fazer faculdade. Foi o que Paulo de Tarso sofreu. Foi o que Paulo de Tarso sofreu. Então, todos têm um direito. A lei dos homens precisa ser modificada. Então, eleja bons candidatos, pessoas honestas, que você sabe que vai para o Congresso e vai tentar mudar lá a lei dos homens, porque a lei de Deus ninguém pode mudar. Mas não podemos querer impedir que isso aconteça. Então, está aqui, né? Essa experiência mostra a incoerência daqueles que não perdoam. Quando você olha para o cidadão, e eu falo isso, Marisa, que eu também já fiz isso várias vezes, né? Quando a gente vê na notícia, nossa, o cara conseguiu, vai responder em casa, vai ficar em casa, cumpriu 10 anos, porque matou o pai, a mãe, o filho, e já está em casa. Eu também já pensei isso, né? Mas quando isso mostra a nossa incoerência, né? Porque como esperar que aquela criatura consiga acumular bens para pagar suas dívidas, quer dizer, consiga se recuperar, né? Consiga novamente, né? Se voltar ao caminho do bem, se nós não auxiliarmos com o nosso perdão. A vingança, que isso é um desejo de vingança, querer que ele continue preso até o fim dos tempos, nos cega. E não conseguimos preencher o vazio que nos aflige. E esse vazio, né? E a vingança não sacia. Ela não diz assim, pronto, estou satisfeito. Ela não sacia. Além disso, é importante lembrarmos que nós
nos tornamos, mesmo inconscientemente, verdugos uns dos outros. Aí depois, o que eu digo? Né? Quando eu vi, um dia fui eu que fiz isso. A companheira lá matou a família. Pai, mãe, tudo mais. Aí conseguiu uma saída da prisão naquela saidinha do Dia das Mães. Eu fiquei revoltada. Como? Esse juiz, pelo menos, esse juiz não leu. Dá direito a ela sair no Dia das Mães. Aí, filhinha, matou a mãe. Pô, faz o seguinte, eu pensando, faz o seguinte, diz assim, ó, eu vou soltar ela na saidinha da festa junina. Mas da mãe, espera mês que vem, que a Dia das Mães é em maio, né? Espera um mês, eu deixo ela sair na saidinha das festas juninas, de São Pedro, São João e Santo Antônio. Mas Dia das Mães não, ela matou a mãe, como é que vai ser saidinha do Dia das Mães? Mas eu fiquei injuriada, porque ela conseguiu sair do Dia das Mães, tendo que ela matou a mãe. Mas eu pergunto, o que eu tenho a ver com isso? Quem sou eu? Quem sou eu para fazer... Eu também fiquei. Não é? Eu também fiquei indignada. Mas quem sou eu? Se fosse minha filha, eu ia dizer o quê? Ou minha neta, ou sei lá. Deixa sair no dia da mãe, do pai, do avô. Ah, mas ela matou. Ah, mas ela tem 4 avós, matou 3, sobrou pelo menos 1. Mas deixa sair. Não é verdade? E é claro. Sou eu, não tem problema. Eu matei os 4 avós, tem um avô aí que me adotou. Eu vou lá com ele. E é claro. Entendeu? Então é aquela coisa, né? Queremos perdão para nossos grandes equívocos, mas não estamos dispostos a perdoar sequer as pequenas ofensas dos outros, ou as grandes ofensas dos outros. Quantas vezes eu devo ter matado avó, tio, família inteira, uma cidade inteira? Quantas vezes eu devo ter botado uma família inteira na fogueira ou na guilhotina? E o Senhor não me deu novas oportunidades? De repente, é a primeira vez que ela manda matar alguém. Enquanto eu já posso ter mandado matar milhares de pessoas. Mas os 100 denários dela, o menos de 30 gramas de ouro dela, eu não perdoo. Foi a primeira vez que ela mandou matar a família. São os menos de 30 gramas de ouro dela. Essa eu não perdoo. Mas os bilhões e bilhões e bilhões de toneladas de ouro que eu mandei matar, cidades inteiras, às vezes, comunidades inteiras, ou pessoas que eu desviei com a minha palavra equivocada, né? Aí eu me lembro uma vez, uma palestra que eu vi que no final do Haroldo Dutra Dias, quando ele terminou a palestra, e um companheiro fez uma mensagem psicografada. E leu a mensagem, né? Falando, né? Do trabalho dele, da importância do trabalho dele hoje, de divulgação do Evangelho, para corrigir a facilidade do vocabulário dele lá no passado, quando ele usou para desviar. E agora ele está tentando recolher as ovelhas. Porque normalmente é assim. Normalmente é assim. Né? Ele agradeceu o companheiro espiritual, tudo mais. Então, nós não somos capazes disso. Nós queremos o quê? Eu quero justiça! Justiça! Não é assim que a gente grita? Queremos? Na realidade, queremos justiça, entre parênteses assim, eu quero vingança! Vingança! E aí nós vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, item 9. Capítulo 12, item 9. Amai os vossos inimigos. Quando eu vejo lá aquele que eu acredito que tinha que ficar preso mais de 200 anos, eu vejo como meu inimigo. Eu vejo como... Ele nunca fez nada contra mim, mas eu vejo como um inimigo da sociedade. Amai os vossos inimigos. Instruções dos Espíritos.
Item 9, né? Capítulo, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 9. A vingança. Queremos justiça, né? A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. É como o duelo dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens sobre cujas guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Parece até que duelo só tinha no começo da era cristã, né? Mal sabe o companheiro que escreveu essa mensagem, Júlio Olivier, em 1862, que em 2021 ainda tem duelos, né? E às vezes até uns mais bárbaros ainda. E aí ele diz aqui, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se, é bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração, tanto mais fudesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele, o mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia. Espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando de contínuo, prepara de odiosas armadilhas e, sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou, o sopro do perseguidor espanta-se de dar com semblantes frios em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier, Paris, 1862. Então, como nós, dizendo aqui para o Júlio Olivier, de 1862, aos enviar essa mensagem, estamos ainda distante de tudo isso, né? E aqui, para a gente encerrar, a gente poderia dizer assim, né? Como sempre, né? Como sempre, nós, isso é, infelizmente, é a verdade, criamos problemas para nós mesmos. Isso os maiores problemas das nossas vidas são criados por nós mesmos. E quando a gente não perdoa, ou tem essa atitude crítica que todos nós ainda temos,
Esses nossos problemas se avolumam. E essa parábola que nós estudamos hoje, ela faz uma apologia, quer dizer, nem terminou, vai ter outras coisas por aí. Ela faz uma apologia ao perdão, né? Começando naquele diálogo entre Pedro e Jesus. Jesus vem nos chamar, nos conclamar a revermos nossos conceitos. E esse alerta, mais um dos alertas de Jesus, ele deixa para nós, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Quem quiser abrir, abre, para a gente encerrar a aula de hoje lendo esse ensinamento de Jesus, esse alerta, essa observação de Jesus para todos nós. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Vamos lá. Todo mundo achou? Evangelho de Mateus, o primeiro evangelista, capítulo 7, versículo 12. Jesus diz assim: isso se chama a regra de ouro. Está no Evangelho. A regra de ouro. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. É assim que Jesus, né, simplificava as coisas, nos alertando com essa regra de ouro. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Esta é a lei. E os profetas, quer dizer, a lei que veio para nós desde que os profetas aqui estiveram. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. De maneira simples, Jesus, mais uma vez, nos deixava essa regra de ouro. Hoje, nós paramos aqui. Essa parábola não terminou. Tem muito mais coisa para a gente estudar. Porque o perdão é uma questão assim muito, sabe, profunda. Hoje eu avancei um pouquinho na hora, porque hoje, infelizmente, eu não vou poder dar aula do nosso lar, porque eu ainda estou com os probleminhas aí. Né? Então, eu estou indo um pouquinho mais devagar. Então, nós não vamos ter o estudo do livro Nosso Lar, tá bom? Por isso que eu avancei um pouquinho na hora. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário sobre esse ensino aqui? Porque eu acho que isso aqui pede para a gente mais algumas reflexõezinhas. E agora... Rosa, eu tenho uma curiosidade. Pode fazer. Me bateu uma curiosidade, surgiu uma pergunta aqui. Responder... Não, é uma curiosidade boba. Pedro puxou a espada e cortou, pelo que eu li ali no Evangelho pela tradução de Haroldo Dutra Dias, fala orelhinha, quer dizer, foi um pedaço da orelha, não foi a orelha toda. Um pedaço. De quem era a espada? De quem era a espada? Era dele? Ele andava armado? Andavam. Porque eles caminhavam pelos montes, né? A espada podia ser usada para abrir caminhos também, às vezes você não... Né? Tanto que Jesus falou o quê? Não tinha essa ideia de que ele andava armado, não. Eles eram homens brutos. Mas não... Servia também para cortar um mato por onde eles caminhavam, entendeu? Servia para isso também. Eu nunca vi eles armados, quer dizer, na minha mente, né? Deixa eu só achar aqui. Aí, ele era pescador, eu achava que ele não precisava, cara. Mas eles caminhavam pelas estradas. Então, eles caminham pelas estradas, né? Aqui no Evangelho, me diz aí que eu perdi aqui, o trecho do Evangelho onde está escrito. Esse pedaço.
Se você tem aí. É João. João. Eu acho que eu li. Eu li foi no Martins Peralva, né? João. Qual versículo? Eu vou aqui pegar no Martins Peralva. Eu já fechei. É o capítulo 20. Deixa eu achar aqui do Martins Peralva, né? Ele não coloca a citação. Aí ele diz aqui: quando o mesmo Pedro, esquecido do conselho, cortou a orelha do servo, olha o que Jesus disse. Pelo que Jesus disse, você sabe de quem é a posse da espada. Embainha a tua espada. Porque quem mata pela espada perecerá. Mas também, Denise, não vamos esquecer, porque... É João 18. Oi? João 18, versículo 10. João 18, 10. Preste atenção numa coisa. João capítulo 18, versículo 10. Eu vou pegar aqui no Evangelho só para a gente prestar atenção numa coisa. 18, 10. Está aqui. Então, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu ao servo do sumo sacerdote, que, se eu não me engano, o nome dele era Malco, a quem decepou a orelha direita. O nome do servo era Malco, está aqui. Jesus disse a Pedro: embainha a tua espada, deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Repare o seguinte, nós sabemos que na Bíblia há muitos simbolismos, não é? Quando Jesus diz, embainha a tua espada, ele pode estar dizendo para você, Denise. Denise, você anda com aquela espada na cintura? Que tem um cabo, né, de madrepérola, com aquela lâmina de aço. Você anda com ela na cintura? Tem dias que sim. Tem dias que a gente anda com ela, não anda? Então, quando Jesus diz assim, Denise, embainha a tua espada, isso pode ser um simbolismo. Denise, por que você está tão agressiva hoje? Denise, por que essa raiva contida no seu coração? Denise, por que essa mágoa? Rose, por que essa revolta contra essa companheira que vai fazer faculdade, que está saindo na saidinha lá do não sei quem, do não sei quem? Embainha tua espada. Porque quem mata pela espada, né? E aqui ele diz, porque quem mata pela espada, quem vive pela espada, morre pela espada. Quer dizer, porque da forma que você está julgando o outro, alguém vai usar a espada contra você. Da forma como que você está arremessando a espada contra o outro, alguém vai arremessar a espada contra você. Então, da forma com que você julgou o outro, você será julgado. Embainha a tua espada. Então, nós sabemos que o Evangelho é todo simbolismo. Essa espada aqui pode ser isso. A nossa mágoa, a nossa raiva, o nosso ódio, o nosso rancor, a nossa revolta, o nosso desejo de vingança, representado por essa espada. Porque muitas vezes a gente fica muito preso à forma mesmo, né? A palavra ali. A forma. E a gente... que ele tivesse uma espada. Porque eles andavam pelo mato, né? Andavam pelo mato e a espada servia também para lutar contra matar uma cobra, né? Um bicho que passa para cima deles. Não é? Ou mesmo para se defender contra o adversário. Ó, vem não! Não vem para cá, não. Podia ser várias utilidades. Mas também a gente sabe que Jesus nunca disse nada que não tivesse um fundamento. Não é? Embainha a tua espada. Vai que Pedro
em vez de cortar da orelha, tenha dado apenas um soco, um empurrão no soldado. Porque se a gente parar para pensar, puxar contra um soldado naquela época, era quase morte certa. Vamos dizer que Pedro tenha partido para cima do soldado. Não vai levar meu mestre, não vai levar meu mestre. E tivesse empurrado, tido assim uma atitude grosseira, que para Jesus já era como arrancar uma orelha. Uma atitude grosseira contra alguém, né? Um soco, um empurrão, né? Se jogar na frente de Jesus, e sai daqui, sai daqui. Jesus, Pedro, embainha a tua espada. Acaba com essa revolta que você está trazendo. Você é meu discípulo, Pedro. Eu preguei o amor o tempo todo, e agora? O que você faz? É isso que eu te ensinei? Foi isso que eu te ensinei, Pedro? E olha o que João diz aqui, do Evangelho de João. Olha como cada discípulo vai dar uma interpretação. João diz assim: o nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro: embainha tua espada. Ele não disse, porque o homem que vive pela espada morre pela espada. João disse assim: a resposta de Jesus: deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Quer dizer, você acha que a minha missão não se cumprirá por causa da sua violência, Pedro? Entendeu? João já dá essa interpretação. Para o outro discípulo, Jesus disse uma coisa. Para João, que era mais espiritual, João, né? Lembra? João foi o único que não morreu martirizado. Foi aquele único que assistiu verdadeiramente a morte de Jesus na cruz, que ele estava lá com as mulheres. Ele era mais espiritualizado. Olha a resposta que ele colocou de Jesus: deixarei eu de beber o cálice que o Pai me deu? Você acha que eu deixarei de cumprir a minha missão agindo com violência, Pedro? A violência não faz parte da minha vida. E eu preguei o tempo todo o amor. Então a gente vai percebendo que o Evangelho é cheio de simbolismo. Então, a minha chateação, a minha revolta, quando eu soube que, como dizia minha avó, que a sujeita ia sair, eu desembainhei a minha espada. Que absurdo! E Jesus diz: guarda a tua espada. Guarda a tua espada. Não é? Com a força com que você julga o outro, você será julgado. E aí eu tenho que pegar minha espada e embainhar a minha espada. Então a gente vai percebendo, Denise, que o ensino do Evangelho dá N interpretações. Né? Então, a gente tem que estar exatamente, né? Orar e vigiar. E trazer a lição para a gente. Como eu trouxe hoje para mim, da sujeita, que eu já vou falava, quando eu queria falar o nome de alguém que eu não gostava. A sujeita, né? Como eu tenho certeza que a Marisa guardou a lição para ela. É difícil para a gente, às vezes. É difícil para a gente. Porque certas coisas estão enraizadas dentro de nós, né? É difícil fazer essa reflexão. Mas se a gente pensa, não está certo, tá. Se fôssemos nós que estivéssemos no lugar do companheiro, da companheira, nós não gostaríamos de misericórdia, indulgência e compaixão? Sim. Então, por que eu não vou oferecer àquele companheiro a minha indulgência e a minha compaixão? Então, nós precisamos refletir sobre isso. Por isso que Jesus tanto falou sobre reino dos céus, foram 7 parábolas falando sobre a conquista do reino dos céus, não é? Que nós estudamos. 7. Não foram brincadeira, ele falou 7 parábolas falando sobre isso.
né? Foram elas a parábola do semeador, do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola e da rede. 7. Fora inúmeras vezes que ele falou sobre perdão. E ilustrou a história do perdão com essa parábola do credor incompassivo há 2000 anos. E até agora a gente vive com a espada desembainhada. A gente ainda não entendeu a mensagem e tem dificuldade. Então vai ser agora com esse estudo de hoje que a gente vai guardar a espada. Mas a gente tem que falar sobre isso. Por mais difícil que... Porque só a gente aprende assim, falando, refletindo, ouvindo. Por isso que muitas vezes a gente abre o evangelho, nossa, caiu de novo nesse ensino, vou comprar um evangelho novo, porque esse aqui já está marcado. Eu acho que de tanto já está marcado. Não existe o acaso. A espiritualidade manda para a gente aquela mensagem que a gente precisa. Então você pode ver, repete. Gente, de uns meses para cá é sempre o mesmo tópico, né? Palestra, estudo, variados estudos, palestras. O tópico é sempre o mesmo. Ó. Por que será? Porque nós ainda estamos com a nossa espada embainhada. E como nós estamos num período de transição, tem certas coisas das quais a gente precisa se libertar. Senão, não vai ter passagem para o mundo de regeneração. O povo até vai e a gente vai ficar. Ou vai para outro lugar. E a gente tem que trabalhar isso. Questão moral. E a espiritualidade está ali, ó, incansavelmente nos auxiliando. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa para a gente encerrar o nosso estudo de hoje? Deu para a gente entender, já começar a entender um pouquinho? E eu me coloco nessa, gente, Foi muito importante para mim essas reflexões. Estudando, preparando a aula e falando aqui. Porque a carapuça, né? E a boca, né? O meu ouvido, assim, bem pertinho da minha boca, ó. Distância mínima, tá? Então, nós vamos encerrar aqui, como eu falei para vocês, hoje eu não vou dar o estudo do nosso lar, porque a coisa está meio complicadinha, eu estou dando uma relaxadinha, tá? Mas semana que vem a gente volta. Então, para a gente encerrar, vou pedir para a Marisa fazer a nossa prece de encerramento. Marisa, a palavra está com você. Deixa eu só fechar a porta aqui por causa do barulho da televisão. Só um instantinho, para não incomodar vocês.